Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa aqui tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed possui planos e possui uma estrutura completa para te oferecer o que existe de melhor em saúde. Então, Unimed Erechim. E para conhecer os planos de saúde, é só entrar em contato pelo 3520-6100 e obter todas as informações. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Então, na hora de fazer a sua preparação da lista de compras, o Master Supermercados te dá uma mãozinha. E hoje nós estamos aqui no consultório do Dr. Paulo Dallagnol, que é médico nefrologista, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as doenças renais. Doutor, obrigada por nos receber aqui. Muito obrigado, uma satisfação, sempre um prazer. Doutor, a doença renal crônica ela é considerada problema de saúde pública no mundo. Como nós podemos orientar a população quanto aos hábitos saudáveis? Muito bem. A doença renal crônica ela é muito prevalente. Ela, aproximadamente 1 em 10 pessoas são portadores da doença. A maioria dos pacientes não sentem nada nas fases iniciais da doença. Sim. Isso é um problema porque às vezes eles não reconhecem, né, que são portadores da doença. É uma doença, como eu disse, bastante prevalente e traz repercussões importantes, né, para a saúde do indivíduo. Verdade. Como é que se faz o diagnóstico, se descobre que tem um problema renal? É muito simples diagnosticar a doença renal. É através de um exame de urina, ou um exame de sangue. O exame de sangue chama-se creatinina. Através dela, então, a gente pode quantificar a função renal, a filtração renal, ou pode ser feito também através de uma imagem dos rins, por exemplo, uma simples ecografia, uma ultrassonografia, já permite muitas vezes, né, o diagnóstico. No exame de urina, pode aparecer proteína, a presença de proteína, ou a presença de sangue na urina, que nem sempre é visível macroscopicamente, mas no microscópio, né, é possível a gente identificar. Certo. E quais são as fases da doença? Isso, a doença tem pelo menos 5 fases, hoje é classificada desta forma. Então, de 1 até 5. Então, a 1 é aquela que tem uma disfunção muito leve, muito discreta. A 2 um pouquinho mais intensa. A 3, a 4 e a 5. A 5 é a estágio mais avançado. Então, são aqueles pacientes que começam realmente a ter mais sintomas, aí começam a perceber algumas modificações. Então, palidez na pele, náuseas, enjoo, fraqueza, anemia, né? Então já são portadores da doença na fase mais avançada. Então, nesta fase, já se começa aí a ter sintomas e a necessitar muitas vezes de fazer tratamento com suporte dialítico, né? São as fases mais avançadas da doença. Certo. As infecções renais, elas podem causar insuficiência renal? Podem. Existem várias causas para a doença renal crônica. As mais prevalentes é o diabetes, né? A hipertensão arterial, as doenças infecciosas dos rins, então infecções urinárias, né?
E também litíase, cálculos renais. Existem as doenças hereditárias, né? E existe uma doença muito prevalente que muitas vezes as pessoas não se dão conta, que é a obesidade. A obesidade é um fator de risco para várias doenças, inclusive a doença renal crônica, né? E hoje a obesidade é uma doença de prevalência muito alta, né? Alguns países 30%, 40%, né? E envolve assim muitas alterações metabólicas, né? A obesidade. Isso pode levar também à doença renal crônica. E quanto à nossa alimentação, hoje é muito fácil, a gente vai no mercado, compra pronta, leva para casa, às vezes substitui a água por um refrigerante, ou por um suco, por uma outra bebida, só que lá na frente a conta vai vir. E qual é essa conta? Exatamente. Então, os hábitos alimentares, o sedentarismo, né, os alimentos ultraprocessados, os alimentos ricos em carboidratos, em açúcares, né, são alimentos que fatores de risco para dislipidemias, colesterol, diabetes, né, a própria obesidade, né? Então, o acesso a essa alimentação pouco saudável e o sedentarismo são fatores de risco hoje muito importantes, né, para as doenças renais, para as doenças cardiovasculares e metabólicas de um modo geral, que envolve, como eu disse, o diabetes, a hipertensão, a cardiopatia isquêmica, né, a insuficiência cardíaca e outras doenças, né, prevalentes no mundo, né. Hoje, o sal também na nossa cultura, no Sul principalmente, no Rio Grande do Sul, a gente gosta de sentir o sal, né, de perceber o sal, mas isso, na verdade, é um excesso, né, que a gente faz usando uma quantidade de sal muito alta. Isso pode levar a hipertensão, sobrecarga renal, né, e outras complicações, né, do organismo. Então, a conta vem, né, e ela vem, às vezes, mais cedo do que a gente imagina, né? E o problema hoje é exatamente esse, quer dizer, são doenças muitas vezes silenciosas, que vão aparecer ao longo da vida, e quando o indivíduo começa a perceber, ele já está muito doente, com estágio bastante avançado, o que impede que a gente faça a prevalência e a profilaxia e a prevenção, né? E lentifique a progressão da doença, né? Quando a gente diagnostica mais cedo, sim, isso facilita tudo, né? O tratamento, diminuir a progressão da doença, evitando, né, complicações futuras mais importantes. Pois é, doutor, nos últimos tempos a gente escuta falar de pessoas muito jovens que já apresentam problemas renais. Isso tem muito a ver mesmo com a hereditariedade, ou são esses hábitos que hoje a gente acaba tendo no mundo ocidental? Eu acho que as duas coisas, né? Existem as doenças hereditárias, elas não são muito frequentes, mas elas existem, estão aí. Muitas vezes as famílias não sabem, né, que são portadoras, e isso, como eu disse, também é um fator que impede a gente tratar, identificar e lentificar a doença. Então, existe sim pessoas jovens que se manifesta já, né, a doença mais precoce, mais cedo. Mas existem outros fatores, né, como as infecções, as malformações congênitas do trato urinário, que nas crianças, se não identificadas a tempo, elas podem, durante um período relativamente curto, se manifestarem com maior gravidade, e já como doença renal crônica propriamente dita, né? E existe uma doença chamada nefropatia IgA, que é uma doença prevalente na idade mais jovem, né, que se manifesta com sangramento na urina, muitas vezes perceptível macroscopicamente, outras vezes só no microscópio, né, que a gente consegue identificar, que também pode levar à doença renal crônica numa fase mais cedo da vida, né? Então, existem todos esses fatores, cada caso é um caso, né? Então, é importante que as pessoas tenham consciência de que é interessante fazer um exame de urina como prevenção rotineira e uma creatinina. Isso é básico para identificar qualquer problema renal, né? Doutora, quanto à suplementação e a sobrecarga no rim, tem alguma relação também de causar problema no decorrer do tempo? Quando a suplementação, nós estamos falando aqui de proteínas, talvez, né? Que é o que eu acho que nas academias é o mais utilizado, alguns hormônios também. E a creatinina também, que virou mas a creatina, né? A creatina é um suplemento também, né? E o whey protein e outras proteínas também. Bom, isso aí, se bem balanceadas, bem indicadas, na quantidade adequada,
não deve trazer nenhum problema, né? Juntamente com o exercício, ela é até benéfica porque fortalece a musculatura, né? Modela o organismo e, vamos dizer assim, deixa o organismo mais resistente para nas idades mais avançadas, né? Diminui a fragilidade, a flacidez muscular, diminui as quedas. Então, ela sendo indicada, né, na dose correta, não deve haver problema, a não ser que o indivíduo seja portador já de uma doença renal não conhecida, não diagnosticada, e que aí sim pode levar a uma sobrecarga, né, que aumenta aí o trabalho dos rins e eles podem realmente, né, sofrer com isto, né? E o excesso, todo o excesso, seja de medicação, seja de suplemento, ele, como sal, como outras coisas que a gente já acabou de falar, né, ele é prejudicial, com certeza, né? Então é preciso a gente ter cuidado com esses suplementos também, não exagerar na dose. Acho que isso é o recado que a gente tem que dar nesse momento. Verdade, também não dá para esquecer que a água ela tem um papel fundamental no rim e muitas vezes tem pessoas que passam o dia todo com 1 ou 2 copos de água. Verdade, você tocasse num aspecto muito importante. As pessoas hoje tomam menos água do que deveriam. Então, qual é o ideal? É tomar pelo menos 30 ml por quilo de peso, tá? Isso é o ideal. Então, 60 quilos tem que tomar 1,8 litro, vamos arredondar para 2 litros. Esse é o ideal. E as pessoas devem fazer uso de água livre. Não usar refrigerantes, não usar outros tipos de líquidos que eventualmente envolvam corantes, né? Envolvam açúcar, né? E outros elementos que não são adequados, né? Para a saúde humana. Eles podem levar prejuízos também. Então, água livre, água normal, água potável, 30 ml por quilo de peso, é o ideal. Certo. Quando o paciente ele precisa fazer diálise ou a hemodiálise, a doença já está num estado avançado e qual a diferença da diálise e da hemodiálise? Perfeito. Então a gente chama essas modalidades de tratamento de filtração renal, né, como tratamento dialítico. Existe basicamente no nosso meio 2 modalidades. É a hemodiálise, que é uma filtração através de um equipamento, uma máquina, que o indivíduo vai à clínica ou vai ao hospital onde tem o serviço, se submete a 3 ou 4 horas de tratamento. Sim. O sangue é passado por um equipamento, uma máquina, um computador, filtra, retira as impurezas, retira o excesso de líquido, tá? Normalmente 3 vezes por semana. E a diálise peritoneal, que é feita através de um catéter que se coloca dentro do abdômen, né? E se utiliza a membrana peritoneal, que é uma membrana, um véu, né, que envolve o intestino, a cavidade abdominal, que fecha a cavidade abdominal, que é uma membrana semipermeável. Então a gente coloca o catéter, de noite o indivíduo se liga, né, a um equipamento portátil que ele está em casa e injeta um soro lá para dentro do abdômen. Esse soro fica por algumas horas, né, retira as impurezas do organismo, a máquina retira aquele soro no final do período da manhã. Então ele fica durante a noite fazendo esse tratamento. E os pacientes que necessitam desses tratamentos, de terapia renal substitutiva, né, de diálise, são pacientes com estágio avançado da doença, o estágio 5, onde a taxa de filtração renal é menor que 15%. Né? É nesses estágios, né, avançados da doença, e a pessoa já nesses casos sintomática, é que ela vai precisar então do tratamento dialítico. Existe a situação de injúria renal aguda, né, que não é o tema de hoje, que é aqueles pacientes que têm uma falência renal brusca em consequência de uma doença ou de uma infecção grave, que são pacientes normalmente que estão em terapia intensiva. Então aí a gente também usa essas modalidades de filtração para salvar o paciente. Mas esses pacientes normalmente recuperam depois a função e vivem normalmente as suas vidas, né, de uma maneira normal. Né? Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Na dianteira da medicina diagnóstica, o Santa Mônica Imagem apresenta um novo marco, a chegada da ressonância magnética Lumina 3 Tesla com inteligência artificial. Agora, é fácil ter acesso à mesma tecnologia encontrada nos melhores hospitais do mundo, representando o cuidado de saúde mais avançado, personalizado e confiável para você e sua família.
A sua jornada para um cuidado de saúde de classe mundial começa aqui no Santa Mônica Imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui os equipamentos mais atualizados do mundo aqui no município de Erechim. Então, é só entrar em contato com a Santa Mônica Imagem e agendar os seus exames. E é importante, né, Dr. Paulo, fazer os exames pelo menos uma vez por ano, todos. Sim, sem dúvida. É esse check-up que as pessoas chamam, né? Sim. Na verdade, são exames de prevenção e identificação de doenças. Então, todos devem fazer pelo menos uma vez ao ano, né? Independente da idade, né? Acompanhar a sua saúde. E ali vai detectar, né, algumas anormalidades que porventura existam, né? E vai, então, permitir que o médico faça a prevenção, o tratamento, a orientação dessas doenças para que o indivíduo não fique mais doente, né, com o passar dos anos. E tem a possibilidade, então, de fazer a prevenção, que é o que a gente quer, para não adoecer mais tarde. Né? Verdade. Doutor, nós estávamos falando um pouquinho sobre diálise e hemodiálise. Alguns pacientes se submetem a esses tratamentos um pouco mais rigorosos, porém não se tem um resultado. Nesses casos, vai precisar de um transplante? A hemodiálise, para muitos pacientes, aqueles que conservam ainda vamos dizer assim, uma saúde geral boa, né? A hemodiálise passa a ser uma passagem, porque dá a possibilidade de ele ser avaliado para um futuro transplante. O transplante renal, ele é uma realidade, é um dos transplantes mais realizados no mundo, e hoje está tudo mapeado, a imunidade, tudo, a questão, né, da relação do doador com o receptor, tem uma maior compatibilidade. Então, o doente pode sim, paciente, transplantar e viver muito bem com o transplante depois. Né? Então, essa é uma realidade no nosso meio também. Nós temos aqui convênios com o Hospital de Clínicas em Porto Alegre, que é um centro transplantador de excelência no Brasil todo. É um dos maiores transplantadores. Nós sempre tivemos essa parceria muito forte, né? Eu estive lá durante alguns anos, né? Depois me transferi para cá. Então a gente sempre deixa, né, alguns contatos que permitem, né, essa parceria. Então a parceria é muito forte, nossos pacientes são encaminhados para lá, são avaliados lá. Quando há receptor vivo, né, aliás, doador vivo, também é feito lá essa avaliação. Importante que se diga que isso é gratuito, é pelo SUS. Então os pacientes são tratados com excelência, num hospital de excelência, não gastam absolutamente nada e têm a possibilidade de fazer o transplante. É evidente que o transplante não é para todos. Então os pacientes com mais de 80 anos, né, pacientes que eventualmente tenham comorbidades maiores, mais graves, né, não só da parte renal, eles eventualmente não são candidatos porque há um risco muito grande, né, de submeter uma cirurgia, depois o tratamento com imunossupressores e tudo mais. Então, muitas vezes não há esta possibilidade num grupo de pacientes mais restritos, mais doentes. Mas, na maioria, quando mais jovens, com saúde geral boa, é a realidade o transplante. E ele deve ser feito, ele deve ser cuidado para um futuro transplante. Doutor, quais são os critérios para uma pessoa ser doadora de um rim? Familiarmente? Como é que funciona? Bom, existem dois tipos de doador. O doador falecido, que é um doador que eventualmente, né, um acidente, uma doença mais séria, né, leve ele a um estado de morte prematura, né, e tenha bons órgãos. Então é retirado esses órgãos, não só os rins, mas outros órgãos, coração, pulmão, córneas, né, e ele pode ser transplantado num indivíduo que esteja esperando na fila de transplante. Então, esses casos, normalmente existe uma certa compatibilidade, é necessário uma certa compatibilidade.
mas não é uma compatibilidade absoluta do ponto de vista imunológico. No doador vivo já é um pouco diferente, porque aí nós temos que identificar a pessoa que tenha a melhor compatibilidade com o receptor. Então os exames de triagem, né, eles são mais rigorosos e o ideal é que seja um doador aparentado, porque irmão, por exemplo, né, ou mãe ou pai, existe uma compatibilidade natural já, né, maior, pelo menos um ou dois, né, genes ali compatíveis, vamos tratar dessa forma, assim, para as pessoas entenderem. Então, quanto maior a compatibilidade, quanto mais identidade receptor com o órgão do doador, mais sucesso terá o transplante, menos remédio ele terá que usar, né? Por exemplo, se nós tivermos um doador que tenha vamos dizer assim, um irmão gemelar, né, que seja idêntico, ele tem a mesma identidade celular. Então, esse paciente normalmente não precisa nem de imunossupressor, ou, se precisar, uma dose muito pequena. Então, ele vai ter uma qualidade de vida, né, muito melhor. Então, resumidamente, doador falecido precisa encontrar alguma identidade com o receptor. O doador que é doador vivo, ele precisa ter uma compatibilidade maior e, além disso, ele precisa ter boa saúde. Ele não pode ser doente, ele não pode ser diabético, ele não pode ser um hipertenso grave, ele não pode ser um cardiopata, né? Um paciente que tem doença cardíaca. Então, ele não pode ser um paciente que, eventualmente, o doador que tenha tido um tumor, que tenha tido uma doença mais séria ou uma doença hematológica. Então, ele tem que ser absolutamente sadio. E o ideal também é que eles tenham já uma certa idade, né? 40, 50, 60 anos. Por quê? Porque aí ele já passou, né, uma boa parte da sua vida, ele está estabilizado, então né, é melhor, né, fazer-se uma retirada de um órgão já com uma idade mediana, né? Não se vai permitir, vamos dizer assim, uma doação de uma criança, um adolescente, né, para um paciente adulto, né? Isso a gente não costuma fazer, não é que não possa, mas não é recomendado pelas diretrizes, pelos padrões, né, da medicina atual. Doutor, quando se faz todos esses exames, se mapeia o paciente que vai receber, o paciente que vai doar, existe sim essa compatibilidade dentro dos padrões necessários, mas passou um tempo, houve uma rejeição. E aí, o porquê que rejeitou? As células do receptor identifica o rim transplantado, ou qualquer órgão transplantado, como um corpo estranho. Sim. E ele sofrerá, então, as agressões. É como se o organismo recebesse um germe, uma bactéria, um vírus, ele vai reagir contra aquilo. Os remédios diminuem essa reação, por isso que se usa. A gente chama de imunossupressores. Mas mesmo assim, né, com o tempo, pode haver, mesmo com esses medicamentos sendo usados, tudo, pode haver uma certa rejeição, né? E isso normalmente ocorre, é a chamada rejeição crônica, que a gente chama. Existe a aguda, que é aquela que ocorre rapidamente nos primeiros dias ou primeiras horas do transplante, que isso está controlado, dificilmente ocorre hoje, com as medidas que se tomam, mas a rejeição crônica, que é um processo mais lento, ele pode ocorrer ao longo dos anos. Isso vai ocorrer o quê? Vai ocorrer que o indivíduo, com o tempo, passa a perder filtração renal por conta disto. Então, o órgão, o renal, o doador, né, o órgão transplantado, ele passa a sofrer alterações na filtração por conta da rejeição crônica. Isso é um processo natural, né, de rejeição que ocorre por mecanismo de defesa do próprio indivíduo, né? Isso aí ocorre de maior ou menor intensidade de acordo com o sistema imunológico de cada um, né? Sim. Então a gente modula isso, né, hoje com remédios muito efetivos, muito eficazes, mas mesmo assim pode ocorrer. Nós temos 2 rins, correto? Perfeito. É possível retirar um e viver só com um? Perfeitamente, tá? Muitos indivíduos nascem com um rim só, é a chamada agenesia renal, e vivem perfeitamente bem com apenas um rim. Outros perdem um rim por acidente, ou eventualmente por uma doença também, que ocorre só naquele rim, e o outro ele compensa. Evidente que sempre é uma sobrecarga, porque se nós temos 2 órgãos é porque a gente precisa dos 2, né, para viver melhor, vamos dizer assim. Mas nada impede que viva com um só.
e vive muito bem, né? Tanto o paciente que transplanta, que vai viver com aquele rim que recebeu, quanto o doador, que porventura seja vivo, então que sobre apenas um rim. Ele vai viver muito bem, sem problema nenhum. Ele poderá, claro, sofrer, né, durante a vida uma sobrecarga nesse rim, então terá que ter alguns cuidados, né? Então, específicos, já ali com relação à dieta, com relação à sobrecarga de sal, com relação ao peso, se houver hipertensão, houver qualquer distúrbio metabólico, se tratar, se fazer a prevenção. Sim. Então ele terá que ter um cuidado ainda maior na sua saúde, para que esse órgão ele viva, né, mais saudável e dure mais tempo. Doutor, e quando a pessoa tem apenas uma fração do rim, como é que funciona? Perfeito. Então, existe casos, por exemplo, de pacientes que têm tumor renal numa região do rim. Por exemplo, um polo superior, polo inferior, ou, enfim, ele pode retirar esse segmento apenas, né? Desde que a circulação seja favorável ali, ele retira só esse segmento e preserva o restante. Funciona normal. Ele vai funcionar da mesma forma. Claro que ele vai ter aí menos função, né? Mas é a realidade. E hoje com a robótica, né, com a cirurgia por vídeo, permite que se faça cirurgias econômicas, não retirem todo o órgão. Antigamente se retirava o órgão completamente, né, e o indivíduo ficava então apenas com um dos rins. Hoje é prudente e é perfeitamente realizado, né, nos centros, né, hoje aqui em Erechim inclusive, cirurgias menores que retira apenas um segmento. Certo. Voltando um pouquinho ao assunto da hemodiálise, doutor, para que a gente entenda melhor, por que o paciente ele precisa ir lá na clínica 3 vezes por semana e às vezes assim, ó, ele passa 10, 15 anos fazendo esse caminho sempre? Exato. Então, são pacientes, como eu disse, os nossos rins funcionam, né, 24 horas, constantemente. Na clínica, a gente vai fazer uma filtração de 3 vezes por semana. Sim. 4 horas em média dura. Então é necessário que ele faça essa filtração pelo menos 3 vezes por semana, para que ele fique com um melhor equilíbrio, né, e que tenha uma filtração adequada das impurezas todas, né? Então ele tem que ir lá fazer, né? A segunda parte, tu tinha me pedido. E fica muitos anos fazendo. Bom. Ele vai ficar o tempo que for necessário para ele, ou se ele for um candidato a transplante, para fazer o transplante, ou se ele não for um candidato a transplante, que ele não, alguma doença que impeça ele de fazer. Sim. Por exemplo, vamos imaginar que ele tem uma neoplasia, um câncer, né, que está sendo tratado, além da doença renal. Sim. Então isso não permite que ele seja transplantado. Ele vai ficar o tempo que for necessário, a vida dele toda fazendo o tratamento. E ele vai viver bem. Os pacientes, na maioria das vezes, eles vão ao centro de diálise, caminhando, dirigindo, né, sozinhos muitas vezes, né, e retornam de lá depois também, né, no seu carro, né, para sua casa sem problema nenhum. Então tem uma vida normal. Então podem ficar o tempo que for necessário. Doutora, na semana que passou nós tivemos um caso de um cantor que morreu por um problema renal que ele já tinha há muito tempo e aguardava para fazer um transplante, um problema chamado rim policístico. E isso desencadeou uma curiosidade nas pessoas em saber por que o rim policístico é uma patologia que é congênita? É uma patologia genética, a doença renal policística do adulto, que a gente chama assim. Sim. Né, que ele surge por que do adulto? Porque ele surge na metade da vida, ou depois dos 20 ou 30 anos, que vai se documentar isso e que vai se diagnosticar. É uma doença genética, hereditária, familiar, né, são muitas famílias que têm, é uma das causas de doença renal crônica. Então os rins vão crescendo, são pequenos cistos, grandes cistos, o rim vira uma bola de cistos, né? Não é um cisto adquirido, que é esses cistos simples, comuns, que muitas pessoas têm. Esse não evolui para a doença renal crônica. Agora, a doença genética policística, que esse cantor tinha, ela é genética. Então, os pais foram portadores, transmitiram geneticamente para ele, e ele foi o portador da doença, né? Eu não sei exatamente do que ele faleceu, se foi de complicações relacionadas à diálise, ou foi de complicações clínicas. Ele me parece que tinha também uma doença cardíaca, né, que determinou também que ele tivesse colocação de stents, né?
Então ele tinha uma cardiopatia isquêmica também, que pode ter levado a uma arritmia ou alguma complicação e tenha falecido em consequência disso. Eu até fiquei sabendo pela imprensa que a esposa seria a possível doadora, né, que não houve tempo ou uma intercorrência impediu que isso acontecesse. Então veja que aí é um caso de, possivelmente ele iria receber, né, da esposa que não era parente, né, era uma doadora viva não aparentada. Embora fosse esposa, fosse íntima da família, mas ela não era geneticamente, né, aparentada com ele. Então, com certeza, ela fez o mapeamento, parece que ela seria compatível, então o transplante teria sucesso. Mas, infelizmente, por outras razões, né, de doença dele, não pôde ser possível aguardar o transplante, né, infelizmente. É coisas da vida, né? As coisas acontecem desta forma. Verdade. Doutor, obrigada por nos receber aqui no seu consultório para falar desse assunto que é importante, e a gente deixa aqui também aquele alerta para as pessoas a manter os hábitos saudáveis e também serem doadoras de órgãos, que é importante, a gente salva vidas e muitas vidas podem ser recuperadas quando a gente toma essa atitude, né, doutor? Perfeito. Então, agradecer a vocês a oportunidade, né? Estamos sempre à disposição, quando for necessário, a gente falar sobre alguma coisa da nossa área. Sem dúvida, os hábitos saudáveis são fundamentais para todos nós, e aí envolve a questão da alimentação, atividade física, não fumar, não beber excessivamente, né? Para termos uma vida saudável mais adiante, né, quando a gente vai mais precisar, que é depois, em geral, de 60 anos, que é quando as coisas ficam um pouco mais diferentes, né, para todos nós, e a gente tem que imaginar que hoje a longevidade ela é uma realidade, as pessoas estão vivendo mais, e a gente tem que chegar lá adiante o mais saudável possível. Então, as prevenções, né, os exames complementares, né, a alimentação, tudo isso. E aqueles que tiverem, né, vontade, e tiverem determinação, que se posicionarem como doadores, vão salvar muitas vidas. Acho que todos nós temos que ter essa consciência, que aqui a gente pode, né, na passagem da nossa vida, se a gente puder ir, fazer isso durante, né, enquanto nós estamos bem, preservarmos a saúde, dizer, olha, se houver necessidade, quando eu me for, né, eu me permito, né, doar meus órgãos. Então isso é uma atitude de amor, é uma atitude muito positiva e que vai ajudar muitas pessoas que precisam, né? Tanto córneas, quanto rins, quanto outros órgãos, medula óssea também, né? Então todas é um aproveitamento assim bastante grande que a gente pode, né, proporcionar para o nosso semelhante. Com né? certeza. Okay? Obrigada, doutor, e a todos vocês que nos acompanham, fica aí a nossa dica. Cuide da sua saúde e tenha bons hábitos de vida. Boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo.
busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.